Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Tó Trips na guitarra, João Doce nas percussões, Gonçalo Prazeres nos saxofones e Gonçalo Leonardo no contrabaixo e baixo elétrico. Estes são os Clube Macumba e o culto preferido é o do exorcismo do corpo e da alma através da música, que aconteceu no Salão Brasil, em Coimbra, onde trouxeram muita magia e um disco novo no bolso. Já não Nós, se não, estava aqui a pensar, porque essa é uma pergunta que tem que começar por algum lado. Começámos de facto nós dois, eu e o Tó, mas com uma Macumba é muito mais que isso. E essa coisa o todo é maior que a soma das partes, de facto aconteceu porque rapidamente 4 pessoas se juntam e começam a produzir música. Isso é uma coisa assim meio mágica, não é? E portanto estamos muito contentes com isso, mesmo quando aquilo que nós geramos não é assim tudo hiperintencional. As coisas também têm muito de orgânico, de contacto entre nós, e as coisas surgem, de estar o Tó sozinho a tocar e depois mete-se um elemento, deles trazerem coisas que iam um pouco para o caminho A e ficam no caminho C. Portanto, não há aqui, isto não é matemática. Eu e o Gonçalo tocámos na tour do José de Como, do Audio Hotel, conhecíamos o Tó daí e ele falou, tenho umas cenas que ando a fazer com o João e assim, mas gostávamos de fazer uma banda e que não fosse só o João e o Tó, e que juntámos um fim de semana para tocar e assim, e percebemos que a coisa ia funcionar bem. Juntámos em agosto e decidimos logo, vamos já marcar estúdio, e uma data de estúdio em novembro. E vamos fazer as coisas até lá. E percebemos que ia dar certo, não é? Porque sentimos isso, não é? Sentimos essa química, acho que sim, acho que isso é importante.
foi a música que nos acabou por unir e também que nos deu força para continuarmos, não é? Nós estávamos com um disco feito, pronto para sair, com concertos marcados. Foram um cimento muito mais forte para a banda do que aquilo que nós imaginaríamos. Nós, se não tivéssemos sólidos naquela altura... Se não tivéssemos o disco, não é? E não tivéssemos nós todos unidos, mas é verdade. Não teríamos sobrevivido. Sim, se calhar tínhamos, mas ainda estávamos a construir músicas ou a compor, ou seja, não estávamos aqui, nunca tinha pensado nisso. Mas esse facto de termos o disco, pronto, estava parado, mas tínhamos um disco, realmente nunca tinha pensado nisso, sim. É tipo uma âncora, segurou a cena. O disco ficou gravado em 2019, novembro de 2019. E nós não mexemos em nada, ou seja, deixámos ficar... Cristalizou mesmo, ficou ali a marinar. Ou amadureceu, como um bom vinho. Agora, amadureceu nos concertos, nos poucos concertos que fizemos, realmente as músicas amadureceram aí. Somos a verdadeira banda pandémica. Entre músicas de vários pontos do mundo, especialmente da zona à volta, talvez, do Mediterrâneo, com rock, com indie rock, com algum free jazz experimental, se quisermos pensar assim. Acho que é uma grande mistura, não tenho um bocado de dificuldades em... Realmente eu costumo dizer na brincadeira que esse trabalho é para as pessoas que depois põem os discos na loja, que têm que pôr no... Eu acho que nós às vezes falamos muito de paisagens e não falamos tanto de culturas e de pessoas. Eu acho que a nossa música, eu também ouço muito pessoas e ruídos de pessoas em sítios diferentes do mundo quando tocamos. E é engraçado, em alguns concertos nós temos pessoas que claramente estão a ouvir, sei lá, algo de África e a dançar como se estivessem a ouvir algo de África. Há pessoas que estão a dançar como se estivessem a ouvir rock. E estão todos ali, aquilo é uma coisa muito engraçada. Ter concerto com pessoas em pé é incrível. Portanto, para nós está a ser uma experiência, mesmo todos nós somos músicos experientes, já muito rodados, e nota-se esta excitação em torno dos concertos e da reação do público. Está a ser espetacular. Estávamos mesmo ansiosos por voltar à estrada e voltar ao contacto com as pessoas. Aqui não há mesmo filtro, acho que estamos todos muito contentes com isso.
Clube Macumba até surgiu um bocado... Até o João tinha dado uma ideia de ser assim um clube assim meio decadente, uma cena africana, mas onde as pessoas... Uma coisa que eu acho que tem a música e que tem essa premissa, ou que nós... A única coisa assim mais pensada é que isto seria uma coisa para ser uma celebração, para ser dançável, pronto, para ser dança, e que tivesse esse lado de celebração, mas que também misturasse um bocado de espiritual, pronto, aí a cena macumba, tanto temos partes assim meio espirituais, meio hipnóticas, como temos cenas para dançar, pronto. E o João, essa cena de clube macumba era como se fosse tipo um clube daqueles decadentes que existem aí há não sei quantos anos, em que... E juntam-se lá 4 pessoas a tocar. Onde as pessoas vão lá dançar, exorcizar as suas coisas pela dança. inimaginável João Doce de Bateria, Produções. In Your Mind dá título à exposição de Gonçalo Gaiola para visitar na Galeria Almedina do Museu Municipal de Coimbra. O artista da cidade contou-nos quase tudo sobre o processo de partilhar os sentidos e as imagens que flutuam na sua mente. Comecei pelo grafite, devia ter 15 anos ou 16 e foi mais uma forma de expressão que me fez ampliar o meu gosto por criar e por pintar. A certa altura eu percebi que era aquilo que eu queria, que era aquilo que me fazia bem, que me fazia ter momentos de encontro comigo mesmo. A arte para mim é um auxílio de descoberta interior, de crescimento pessoal, faz-me atingir o meu equilíbrio. Eu faço muito trabalho na rua, de street art. Há sempre um risco, que não é autorizado, é considerado vandalismo, independentemente do valor da obra, do valor artístico, com que se faça. Já tive alguns problemas com isso, mas eu sinto que é preciso, é um elemento de mudança ativa, é por isso que me motiva também. Eu tenho uma necessidade de dar o meu contributo. Sobre a exposição, estou muito agradecido à Câmara. Eu mandei um e-mail há cerca de 1 ano e meio, aceitaram o meu portfólio e aqui estou. A maior parte destas obras são do ano que passou, 2021. Essencialmente, eu uso marcadores, canetas desde finas a mais grossas, aguarelas e gosto muito de usar café. Agora, mais recentemente, estou a fazer acrílicos, mas o que eu gosto realmente é mais de pintar em papel, no suporte
fácil de transportar, posso pintar em qualquer lado. Por mais que me inspirem em livros de arte ou de outros artistas, acabo sempre por seguir o meu próprio caminho. Gosto que sejam coisas com impacto positivo no observador. Não gosto de coisas que produzam mal-estar. Acho que Coimbra precisa de espaços culturais e artísticos, como galerias e uma escola de artes, porque através das artes nós podemos transformar, mudar uma cidade e as pessoas que nela vivem. A Associação Cultural Museu da Música de Coimbra tem como objetivos o estudo e a promoção da história da música na cidade. Fomos conhecer o trabalho desta associação e visitar a oficina que ocupa um histórico espaço no coração da cidade, o Colégio da Graça, e que possibilita a construção de cordofones praticamente extintos, como o guitarrinho e a viola toeira. Nós somos a Associação Cultural Museu da Música de Coimbra e temos várias valências na nossa atividade e nos nossos objetivos. Sendo que descobrimos que o nosso principal interesse é o estudo dos valores patrimoniais, materiais e imateriais da música da cidade e da região, que estão, de certa forma, mais esquecidos. E por isso é que estamos-nos a descolar um pouco do estudo do fado de Coimbra, ou da canção de Coimbra, e preocupar-nos mais com a música tradicional popular e com o que existia antes do aparecimento do fenómeno da canção de Coimbra, ou do fado de Coimbra. Sendo que descobrimos que existiam dois instrumentos aqui na região que estavam, ou que precisavam de ser mais estudados, nomeadamente a viola toeira e aquilo que foi denominado na segunda metade do século XX como o guitarrinho de Coimbra. Então criámos o Núcleo de Estudos da Viola Toeira, onde existe a Toeira Troupe com o repertório da música de Coimbra do século XIX. E criámos o Núcleo de Estudos do Guitarrinho de Coimbra, onde existe os Guitarrinhos de Mondego, onde, com direção artística do professor José Rebola, temos um interesse particular em adaptar músicas que fazem parte do imaginário das pessoas neste instrumento que ninguém conhece. Sendo que descobrimos também que este instrumento, no início do século XX, era denominado por bandolim. Descobrimos também que nessa altura não existiam violinos em Portugal, eram rabecas. Não existiam trombones, era a sacabucha. Portanto, houve uma transformação etimológica na denominação dos instrumentos. Todos estes fenómenos interessam-nos e interessa-nos investigar. Temos a felicidade de ter construído uma escola de construção de cordofones e temos as competências necessárias para construir os próprios instrumentos. Há muitos anos que, sob a influência de pessoas como o Jordi Salval ou o grande Pedro Caldeira Cabral, decidimos aprender a construir os instrumentos que não conseguíamos ter acesso para efetuar esse estudo. E assim nasceu a Escola de Construção de Cordofones, da Associação, que oferece aos músicos a possibilidade de construírem o seu próprio instrumento de cordas.
comecei há uns tempos a ter algum interesse pela guitarra de Coimbra, não como instrumento já tinha muita curiosidade, mas como executante. E tentei começar a aprender a guitarra de Coimbra. E, na altura, o meu professor, o Ricardo Silva, estava a construir a sua própria guitarra, aqui nesta escola que eu desconhecia. E desafiou-me a vir construir também uma guitarra. E eu embarquei nessa aventura há perto de 5 anos e eu ainda estou nessa aventura. Ainda não acabei a guitarra. Costumo dizer que vai ser a primeira guitarra do mundo que é nova e vintage ao mesmo tempo. Acho que sou aluno recordista aqui da escola em tempo. Mas, ao longo desse processo, uma vez o Eduardo chegou ao pé de mim com outro instrumento que eu não conhecia, que me apresentou como sendo o guitarrinho de Coimbra, e eu fiquei fascinado. Eu tenho um background já grande de ukulele também, portanto estou habituado a instrumentos com uma escala um bocadinho mais desafiante em termos do braço do instrumento, e simpatizei logo com aquele instrumento. E então comecei a explorar repertório e percebi que aquilo tanto dá para repertório de música clássica, como dá para repertório de música pop, como dá para canção de Coimbra, como dá para qualquer coisa que se queira tentar fazer com aquele instrumento. E isto ainda sem explorar afinações. Este instrumento existia na região e com o advento do Estado Novo, de 25 de Abril, e o pouco investimento naquilo que era nosso, as influências de Hollywood, a música rock and roll, do pop, estes valores patrimoniais materiais foram esquecidos, ficaram na gaveta. Portanto, este aqui nós temos a certeza que estava mesmo extinto, embora houvesse preocupação, pelo menos, de 2 construtores que construíram réplicas. E o curioso é que, para divertimento, nós dizemos que estamos a desextinguir instrumentos. Portanto, fizemos isso com a viola-toeira, estamos a fazer agora com o guitarrinho de Coimbra e já temos a nascer o bandolão. Uma das partes importantes que o Eduardo também referiu, que estamos aqui a tentar fazer na escola, é, ao mesmo tempo, olhar para o passado, mas não ficar estanque no tempo o papel desse instrumento, que pode ser transposto e deve ser transposto para o século XXI, e é esse desafio que mais me alimenta na minha aventura com o guitarrinho. Chegamos ao fim deste programa, mas marcamos encontro já no próximo, aqui na RTP2. Até lá, fica o convite para nos acompanharem através das redes sociais.